Quem será este Senhor? Quem de vocês pode, pelo menos, pensar? Filho do missionário Gunnar Wingre. Det här som Gud har börjat här i Brasilien, O que Deus começou aqui no Brasil, det finns inget som kan liknas vid det. ninguém pode imaginar o que ele ainda vai fazer aqui no Brasil. Halleluja! Aleluia! Em Belém do Pará, onde começou a doutrina dos dons, Deus enviou o batismo com fogo para os fiéis. Era 1910. A paz do Senhor. 18 de junho é o aniversário de fundação da Igreja Assembleia de Deus em Terras Brasileiras. E o Instituto Servos, nascido em berço assembleiano, presta uma homenagem a esta denominação, contando a sua história. Apresentamos a você, seguidor do nosso canal, uma narrativa dos 110 anos em poucos minutos. Portanto, tome assento, se inscreva no nosso canal e depois divulgue esse conteúdo com quem desejar. Eu sou Jarber Souza, pastor assembleiano, amante de uma boa história, e este é um tributo aos 110 anos da Assembleia de Deus no Brasil. A origem das Assembleias de Deus no Brasil está ligada histórica e teologicamente ao fenômeno sobrenatural registrado na Bíblia, mais especificamente do livro de Atos dos Apóstolos. E é isto que a identifica como sendo uma igreja pentecostal. Robert Menzies, pastor e teólogo assembleiano, atribui esta a principal característica de quem é pentecostal. Diz ele que o cristão pentecostal é o que crê que o livro de Atos dos Apóstolos fornece um modelo, fornece um padrão para a igreja contemporânea. Ou seja, a experiência dos primeiros crentes pentecostais, como em Atos 2, é a mesma vivida pela atual geração de crentes pentecostais. A história deles é a nossa história. Ao contrário do que muitos pensam, o cristianismo pentecostal não é um fenômeno que pertence ao século XX. Ele tem sido uma constante desde que Jesus andou sobre a terra há 2000 anos. E considerando a história dos grandes avivamentos que atravessaram os séculos, a Assembleia de Deus é resultado do grande reavivamento que varreu o mundo por volta de 1900, início do século XX, especialmente na América do Norte. Estamos falando do movimento Holiness. Este avivamento Holiness, ou movimento de santidade, nasceu quando os metodistas que vieram para a América do Norte em 1766 estavam se voltando para a santidade na vida, na tentativa de reformar as instituições metodistas. Infelizmente, essa busca sedenta por avivamento, por manifestações espirituais e até mesmo a compreensão teológica da santidade resultou na divisão entre os metodistas dos estados americanos, fazendo surgir 3 novos grupos do metodismo: a Igreja de Deus da Santidade e a Igreja da Santidade. O pentecostalismo originou-se não somente das tensões entre os líderes metodistas, mas também do compromisso do perfeccionismo wesleyano que os unia. Ambos os grupos ensinavam tanto o amor perfeito, que resulta num coração puro, como a experiência da santificação. Este movimento de santidade contagiou muitos evangelistas no mundo. Dentre eles, 2 que exerceram grande influência para o surgimento futuro da Igreja Assembleia de Deus. O primeiro, o pregador Charles Fox Parham, que fundou a Escola Bíblica Betel com a finalidade de ensinar tanto a atualidade dos dons espirituais, como a doutrina do batismo com o Espírito Santo, com a evidência inicial do falar em outras línguas, tendo como principal objetivo a evangelização dos povos. E o ministério de Charles Fox Parham alcança outro pregador, William Seymour, um homem negro, filho de ex-escravos. Seymour mudou para Indianápolis, onde conseguiu trabalhar como garçom, e passou a frequentar a Igreja Metodista Episcopal, uma das primeiras igrejas americanas a alcançar os afro-americanos.
Porém, Seymour partiu daquela igreja, deixando-a em 1900, tanto por questões teológicas, uma vez que sua igreja rejeitava experiências espirituais como sonhos, visões, como também por questões raciais, pois em 1900, sentimentos raciais em Indianápolis tinham se alterado ao ponto de haver pouca comunicação entre negros e brancos. E, infelizmente, a harmonia racial na Igreja Metodista Episcopal também sucumbiu ao racismo daqueles tempos. Seja devido às suas posições teológicas ou à mudança de cooperação interracial na Igreja Metodista Episcopal, William Seymour decidiu que seu tempo em Indianápolis havia chegado ao fim e então decide mudar-se para o estado de Ohio. No ano de 1903, ele volta para Houston, onde ele tem contato com o pregador branco Charles Fox Parham, que em 1905 mudou a sua escola bíblica do Kansas para Houston. William Seymour agora tem a oportunidade de estudar, mas devido à cor de sua pele, William Seymour não foi autorizado a participar da escola de Parham como um estudante regular. Por causa da segregação racial, ele foi mantido sentado do lado de fora da sala de aula e ali, no corredor, ele podia ouvir os ensinamentos pentecostais transmitidos por Parham. Em 1906, William Seymour é convidado para pastorear uma igreja em Los Angeles. Seu tempo lá também durou pouco, pois fora rejeitado por sua defesa ao falar em outras línguas, como evidência do enchimento do Espírito Santo. Saindo dessa igreja, ele é convidado a estar hospedado na casa da família de Richard e Ruth Asbury, onde passou a fazer reuniões de oração, ensino, até que em uma dessas reuniões, no dia 9 de abril de 1906, várias pessoas são revestidas do Espírito Santo e começam a falar em outras línguas. O fato se espalhou como chamas por toda a cidade de Los Angeles. E isso motivou Seymour a procurar instalações maiores para o ajuntamento das pessoas. E ele encontrou um local onde um dia funcionou uma igreja metodista episcopal africana, que agora estava servindo de estábulo. Esse lugar foi alugado por Seymour e por seus adeptos, mais especificamente na famosa Rua Azusa, número 312. É aqui que nasce a missão da fé apostólica. E o que aconteceu ali nos 3 anos seguintes fascinaria os historiadores eclesiásticos por décadas. Esse avivamento na Rua Azusa, liderado por William Seymour, se opôs ao racismo e à segregação da época, tendo negros e brancos adorando juntos, sendo liderados por um pastor negro. Frank Bertland, um dos participantes dos cultos da Rua Azusa, ele expressou o espírito daquelas reuniões históricas. Ele afirma que a linha racial havia sido lavada no sangue de Jesus. Ali houve um grande derramamento do Espírito Santo e William Seymour foi o líder escolhido por Deus nesse momento tão importante na história. E enquanto o avivamento da Rua Azusa em Los Angeles conquista terreno, começa a envolver a vida religiosa de outras metrópoles, como a cidade de Chicago. E nesse lugar, fatos de grande importância começam a acontecer. Chega a alcançar a vida de 2 jovens suecos, crentes batistas que estavam residindo nos Estados Unidos naquela época. Um deles morava no estado de Indiana. E tomando conhecimento do que estava acontecendo em Chicago, ele parte para esta cidade com o fim de participar das reuniões de avivamento. O resultado foi que ele também experimentou o revestimento do Espírito Santo, conforme ensinavam os pentecostais. O nome dele era Adolf Gunnar Wingre. Nascido em 8 de agosto de 1879, Gunnar Wingre era filho de pai jardineiro. Com 11 anos, ele conclui o ensino primário e começa a ajudar o seu pai no mesmo ofício, trabalhando com ele até os 19 anos. No dia 30 de outubro, ele viaja a navio para a Inglaterra e da cidade de Liverpool, ele atravessa o Atlântico até chegar em Boston, nos Estados Unidos. De lá, ele pega um trem até a cidade do Kansas, onde chegou em 19 de novembro de 1908, depois de 19 longos dias de viagem. No fim de setembro de 1904, Gunnar Wingre vai para Chicago com a finalidade de estudar no Seminário Teológico Sueco dos Batistas.
Ele conclui seus estudos e é diplomado em maio de 1909. Depois disso, ele assume o pastorado de uma igreja batista no Michigan e fica lá de junho de 1909 a fevereiro de 1910. Em novembro do mesmo ano, Gunnar Wingren conheceu outro sueco, nascido em 19 de abril de 1884, numa pequena cidade da Suécia. Ele também seria um escolhido de Deus para o surgimento da Igreja Assembleia de Deus no Brasil. Estamos falando agora de Daniel Gustav Berg. Em 1902, Daniel Berg deixa o seu país, a Suécia, tendo 18 anos de idade. Embarca no dia 5 de março de Gotemburgo com destino aos Estados Unidos. A razão que levou tanto Wingren quanto Berg para a América foi a mesma de tantos outros. Nessa época, a Suécia estava enfrentando uma grande depressão financeira. Entre os anos de 1867 e 1886, quase 450 mil suecos deixaram o país por causa da escassez de alimentos, por causa da falta de empregos. A maioria dessas pessoas imigrou para o meio oeste dos Estados Unidos. Era chamada a febre dos Estados Unidos. Embora a situação tivesse melhorado, Daniel Berg viajou para lá em 1902, com 18 anos, e Gunnar Wingren no ano seguinte, tendo 24 anos de idade. Os dois se conheceram em uma igreja sueca, em Chicago, no ano de 1909. Os dois conversaram horas sobre suas convicções, sobre os desejos que tinham. Uma delas era que tanto um quanto o outro acreditavam que tinham uma chamada missionária. E quanto mais eles conversavam, mais suas chamadas eram fortalecidas. Em 1910, Gunnar Wingren estava pastoreando uma igreja batista em Indiana. Lá ele ensinava a doutrina pentecostal do batismo com o Espírito Santo. O fato é que essa igreja abraça a doutrina e se torna uma igreja pentecostal. Na época, Daniel Berg havia se mudado para trabalhar com Gunnar Wingren. E em uma reunião de oração, um membro daquela igreja chamado Adolf Uldini profetiza que Gunnar Wingren iria ao Pará. Foi revelado que o povo ao qual ele evangelizaria era de um nível social muito simples. Mas restava agora saber onde ficava este lugar chamado Pará. Ninguém ali conhecia. No dia seguinte, eles vão para uma biblioteca pesquisar este lugar e a sua localização exata. Eles descobrem que no norte do Brasil havia um lugar com este nome. Tudo isso aconteceu no verão de 1910. Tendo recebido a missão de Deus e sendo abençoados pela igreja, eles receberam uma oferta de Chicago e decidem então aportar para o Brasil. A oferta recebida em Chicago era insuficiente para eles sequer começarem a viagem. Então eles decidem visitar uma igreja pentecostal e lá nessa igreja eles sentem de Deus de ofertarem tudo que tinham para aquela missão. Mesmo espantados, eles obedecem e acabam ofertando os $90 que eles tinham disponível. Chegando o dia para a viagem em Los Angeles, eles recebem também uma pequena oferta que não era suficiente para completarem a viagem. Mesmo assim, eles embarcam com suas malas e ao chegarem numa cidade onde deveriam trocar de trem, foram visitar uma pequena igreja cujo pastor e amigo os havia convidado para uma despedida. Naquela igreja, eles receberam 4 vezes mais do que os $90 que eles haviam ofertado lá em Chicago. Vale ressaltar que durante o culto não houve 1 centavo de oferta. Ao término, o pastor, amigo deles, disse somente que os que quisessem ajudá-los poderiam fazer isso particularmente. Quando Wingren e Berg saíram daquela igreja e examinaram seus bolsos, eles encontraram mais do que o necessário para a viagem. E consideraram isso um milagre, o cuidado de Deus sobre a vida deles. Quando eles chegaram em Nova York, de onde aportariam para o Brasil, foram informados de que não havia nenhum navio naquele dia 5 de novembro de 1910 e sequer conseguiram vaga em outro navio. Mas com um tempo de espera, a companhia que havia dado a informação comunicou a eles que realmente, no dia 5 de novembro, o navio Clement partiria rumo ao Brasil. Aquela embarcação havia se atrasado devido a alguns reparos. Eles embarcam no navio Clement e testemunham que no período em que estavam nele, oraram por um companheiro de viagem e também um passageiro aceitou a Cristo como Salvador. 14 dias após saírem de Nova York, finalmente eles chegam ao Pará. O dia era 19 de novembro de 1910.
Um dia de sol causticante na terra nortista. Os dois missionários desembarcaram em Belém, capital paraense. Não possuíram eles amigos ou conhecidos nessa cidade. Não traziam endereço de alguém que os acolhesse, que os orientasse. Vinham unicamente encomendados à graça de Deus. Tinham um Senhor como seu guia, como seu provedor. Carregando suas malas, Daniel Berg e Gunnar Vingre enveredam por uma rua. Ao alcançarem uma praça, sentaram-se em um banco para descansar e ali fizeram uma oração. Oraram por um povo que lhes era desconhecido, mas que já amavam e pelo qual estavam dispostos a sacrificar-se. Com os primeiros contatos, começam a congregar na primeira igreja batista de Belém. Dias depois, na companhia de Adriano Nobre, pastor presbiteriano, primo de Raimundo Nobre, que era líder da igreja batista, os missionários Gunnar Vingre e Daniel Berg vão às ilhas evangelizar as margens do rio Tajapuru e lá ficam hospedados num local chamado de Boca do Ibixuna. Berg e Vingre começam a morar num quarto na casa de um irmão não crente de Adriano Nobre. Este homem ficou maravilhado com a vida de oração dos dois missionários. Ao passar dos dias, eles retornam a Belém e voltam para a igreja batista, já podendo falar um pouco português. Mas a vida de oração fervorosa e a doutrina do batismo no Espírito Santo, com a evidência do falar em línguas, seria um problema na igreja em que eles estavam. Embora alguns crentes tenham se tornado simpatizantes, outros começaram a se preocupar, até que no dia 2 de junho de 1911, uma quinta-feira, por volta de 1h da manhã, o Espírito Santo escolhe uma casa na rua Siqueira Mendes, de número 67, propriedade de uma senhora batista, piedosa, temente a Deus, e a batiza com poder, fazendo-a falar em outras línguas. Ela era Celina de Albuquerque. Ao amanhecer daquele mesmo dia, aquela notícia se espalha na cidade e os cultos da Igreja Batista em Belém não seriam mais os mesmos, pois apenas uma parte dos membros criam no que era pregado pelos missionários. Isto resulta na convocação de uma reunião deliberativa e, segundo a ata de número 222 da Igreja Batista de Belém, na sessão extraordinária do dia 13 de junho de 1911, 13 pessoas se levantaram favoráveis ao ensino pentecostal. Por isso, foram excluídas da igreja. Foram eles membros experientes, não membros que não tinham algum valor para a Igreja Batista, mas membros maduros que tinham vida e até mesmo cargos de importância naquela igreja. Por exemplo, José Plácido, que era diácono e moderador da Igreja Batista, Manuel Rodrigues, diácono e secretário daquela igreja. José Batista, que além de diácono, era o tesoureiro. Antônio Mendes Garcia, que era diácono, além de Lourenço Domingos, João Domingos, Maria dos Prazeres, Maria Pinto de Carvalho, Alberta Ribeiro, Manuel Dias Rodrigues, Jesusa Dias, Celina Albuquerque e Maria de Nazaré. Após estes acontecimentos, o pequeno grupo de excluídos decide se reunir na rua Siqueira Mendes, na casa da irmã Celina de Albuquerque, onde no dia 12 de junho de 1911 dão origem à Missão da Fé Apostólica no Brasil. Este foi o primeiro nome dado ao movimento pentecostal nos Estados Unidos a partir de 1901, iniciado por Charles Fox Parham. Cada igreja iniciada por ele era denominada assim. Também a Missão da Fé Apostólica lá da Rua Azusa, em Los Angeles, pastoreada por William Seymour. Os missionários suecos Daniel Berg e Gunnar Vingre creram nessa fé apostólica. Tendo passado os anos iniciais da igreja nascente, no dia 2 de abril de 1914 é fundado o Concílio Geral das Assembleias de Deus nos Estados Unidos. O nome Assembleia de Deus foi adotado em Hot Springs, dado pelo pastor Thomas King à sua pequena igreja em Findlay, no estado de Ohio. Ele se tornara pentecostal e agora, juntamente com sua igreja, fazia parte do primeiro concílio de crentes pentecostais norte-americanos que organizaram as Assembleias de Deus nos Estados Unidos. Vale ressaltar que na primeira década dos anos 1900, a Igreja Batista de Belém vivia uma época em que grande número de seus membros era de nacionalidade portuguesa, espanhola e até italiana. E desses membros excluídos que deram origem à Assembleia de Deus, 11 deles eram estrangeiros, sendo 6 portugueses e 5 espanhóis. Em sua obra, o historiador batista Antônio Almeida
admitiu que não podia negar que os irmãos que se tornaram pentecostais eram todos valiosos à obra batista e que teriam na Assembleia de Deus a mesma atuação evangelística. E ele estava certo. Por exemplo, irmã Celina foi uma serva incansável na oração, na evangelização. Maria Nazaré pregou o evangelho aos seus familiares no interior do Ceará e se tornou a fundadora da Assembleia de Deus naquele estado. José Plácido seguiu em 1913 como missionário aos seus conterrâneos em Portugal. Também Manuel Rodrigues aplicou muitos dos seus recursos financeiros para ele mesmo ir falar do evangelho em Portugal, na Argentina e até mesmo sustentar missionários. Ele foi o primeiro presbítero da igreja e a sua filha, Lídia, tornou-se valorosa serva de Deus, tendo se casado com o missionário Nils Nelson. Todos os demais se tornaram abnegados servos de Deus na obra da evangelização pentecostal por onde passaram. Em 8 de novembro de 1914, a igreja que agora estava se reunindo na Avenida São Jerônimo, número 224, é mudada para outro endereço. É provável que nesta época tenha ocorrido o que foi relatado por Manuel Rodrigues. Ele disse: "Estou perfeitamente lembrado da primeira vez que se tocou neste assunto. Tínhamos saído de um culto na Vila Coroa, estávamos na parada do bonde, na Bernal de Couto, canto com a Santa Casa de Misericórdia. O irmão Vingre perguntou que nome deveria se dar à igreja, explicando que na América do Norte usavam os termos Assembleia de Deus ou Igreja Pentecostal. Todos os presentes concordaram em que o nome deveria ser Assembleia de Deus. Mas é somente no dia 11 de janeiro de 1918 que Gunnar Vingre registrou este nome, lá no cartório do Registro de Títulos e Documentos do Primeiro Ofício, em Belém. E nós tivemos acesso ao conteúdo desse registro, cujo teor é: a Sociedade Evangélica Assembleia de Deus é uma associação para fins religiosos, sob a denominação de Assembleia de Deus, com sede nesta capital, atravessa 9 de janeiro, número 76, reger-se-á pelo disposto nos seus estatutos e de acordo com o Código Civil em vigor. A sociedade será administrada pelos missionários Gunnar Vingre, Daniel Berg e Samuel Nistrom, que a representarão ativa e passivamente em juízo ou afora dele. Os estatutos só poderão ser reformados de acordo com os missionários da mesma fé e ordem. A sociedade durará por tempo indeterminado, só podendo ser dissolvida quando assim entenderem os dois missionários fundadores. No caso de dissolução, o patrimônio da sociedade ficará pertencendo aos 3 missionários ou seus sucessores. Belém, 4 de janeiro de 1918. Com este registro, a igreja passou a existir legalmente como pessoa jurídica, adequando-se aos artigos 16 e 18 do primeiro Código Civil Brasileiro, que acabara de entrar em vigor em 1º de janeiro de 1917. Enquanto isso, o fervor espiritual, a vida de oração e o ímpeto missionário fez com que a Igreja Assembleia de Deus fosse instituída em todos os estados da Federação Brasileira nos seus primeiros 50 anos de história. Saindo do Pará, a fé assembleiana chega ao estado do Ceará através de Maria Nazaré, a segunda pessoa a ser batizada no Espírito Santo depois de Celina. Em junho de 1914, Maria de Nazaré viaja para a serra de Uruburetama, um município de São Francisco, interior do Ceará. Na época, Maria de Nazaré tinha 36 anos de idade. No mesmo ano, outros estados foram alcançados por crentes assembleianos, conforme a ordem que vamos apresentar para você. Não necessariamente o ano em que a Assembleia de Deus foi fundada em cada estado, mas a pessoa que primeiro levou a mensagem pentecostal e o ano que a pregou. Berg e Gunnar Vingre fundam em 1911 a Assembleia de Deus no Pará. Em 1914, Maria de Nazaré leva a mensagem pentecostal aos seus parentes no Ceará e inicia a Assembleia de Deus lá. Ainda em 1914, a mensagem pentecostal chega no Alagoas por meio de Gunnar Vingre e Otto Nelson e na Paraíba através de Manuel Francisco. Em 1915, o Evangelho chega ao estado de Roraima por meio de Cordolino Bastos. Em 1916, o estado do Pernambuco é alcançado por Adriano Nobre. O Amapá também é alcançado em 1916 através do pioneiro Clímaco Bueno Asa. Em 1917,
O Amazonas é agraciado com a mensagem pentecostal por meio de Severino Moreno. O Rio Grande do Norte é evangelizado por Adriano Nobre, também por alguns pregadores desconhecidos no ano de 1918. No ano de 1921, o pastor Clímaco Bueno Asa leva a mensagem pentecostal para o estado do Maranhão. Em 1922, Rondônia e o Espírito Santo recebem a pregação apostólica. No ano de 1923, 2 grandes estados da federação recebem a mensagem da fé apostólica. O Rio de Janeiro, que foi evangelizado por diversos crentes que saíram do Pará, e São Paulo, que foi evangelizado por vários crentes vindos de Pernambuco. O Rio Grande do Sul é alcançado por Gustav Nordlund em 1924. A Bahia é evangelizada por Joaquina de Souza em 1926. Já em 1927, Raimundo Prudente leva a Assembleia de Deus ao Piauí, enquanto que no mesmo ano, Clímaco Bueno Asa inicia o trabalho em Minas Gerais e o sargento Armínio começa o trabalho pentecostal no estado do Sergipe. O estado do Paraná recebe a fé pentecostal no ano de 1928 por meio de Bruno Skolimowski. Em 1931 é a vez de Santa Catarina. O Acre é alcançado em 1932 por Manuel Pirabas. Em 1936, os crentes da Assembleia de Deus de Madureira fundam um trabalho pentecostal em Goiás. O Mato Grosso recebe o Evangelho da Fé Apostólica por meio de Eduardo Pablo no ano de 1936. Já o Mato Grosso do Sul, somente em 1944, através de Juvenal Andrade. E, finalmente, o mais novo estado da federação, por meio de um grupo de pastores do Ministério de Madureira, em Goiás, funda um trabalho do Senhor no Distrito Federal. Em cada cidade do nosso céu, a Assembleia de Deus estendeu o seu véu. Em cada povoado tem uma igreja, o inimigo já perdeu a peleja. Assembleia de Deus, o Brasil chegou, cuidando da doutrina. Tendo alcançado todos os estados brasileiros e tendo igrejas em boa parte dos municípios do Brasil, a Assembleia de Deus com belas histórias, com seus pioneiros, infelizmente muitos despertaram interesse por nossa história somente a partir das celebrações do centenário ocorrido no ano de 2011. A atenção das igrejas do mundo se voltaram para o Brasil. Infelizmente foram comemorações separadas, pois o crescimento denominacional ao longo dos anos e tantos outros problemas resultaram na fragmentação da denominação em muitos ministérios e convenções. Há muitas igrejas com a mesma identificação em toda a cidade. Nos estados há várias convenções regionais. No Brasil existem pelo menos 3 grandes convenções nacionais. A CONAMAD, ou Ministério de Madureira, a CADB, que detém para si o título de Igreja-Mãe com sede em Belém, e a maior, que é a CGADB, a Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil. Porém, uma coisa deve ser dita: estamos de pé. Mesmo com cicatrizes e marcas sofridas pelas lutas de mais de um século, nós sobrevivemos. De uma forma soberana, Deus tem nos preservado ao ponto de nos permitir celebrar hoje 110 anos de história. Jamais chegaríamos aqui se Deus não estivesse conosco. Não aceitamos as acusações de que somos um mal que precisa acabar. Somos imperfeitos, sim, mas somos milhões de imperfeitos alcançados pela mensagem apostólica de que Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza com o Espírito Santo e Jesus breve voltará. Qual pecado cometemos em termos crido no Evangelho Pentecostal? Não temos culpa se fomos tocados pelo Espírito Santo de Deus, que tem sido negligenciado pelas igrejas históricas, mas foi trazido à sala, a um lugar de honra pelo movimento pentecostal do qual nós somos herdeiros. 110 anos dentro de 2000 anos de história são mais do que suficientes para nos apoiarmos nas palavras de Jesus dadas aos seus discípulos. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Firmados nesta palavra, a igreja revestida pelo poder pentecostal do Espírito Santo vai em busca dos pecadores por toda a região até chegar aos confins da terra. Séculos se passaram e a fé pentecostal chegou às terras brasileiras e daqui para tantos outros lugares. Somos a Assembleia de Deus, não somos uma mera associação.
Somos mais que uma denominação. Somos parte do corpo de Cristo nesta terra. Estamos prosseguindo. Vamos avançar, porque apesar das falhas humanas, o nosso cabeça é o próprio Cristo. Que o inferno se levante. Estamos firmes no Senhor até que Ele venha. Portanto, feliz aniversário, Assembleia de Deus no Brasil. Parabéns por teus 110 anos de história. Esta é uma homenagem do Instituto Servos. Assembleia de Deus, vem comigo ouvir a palavra de Deus e terás a certeza contigo que Jesus é o caminho dos céus. Oh, vem, 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 vem à Assembleia e louvemos ao nosso bom Deus Redentor, pois maior alegria não temos que fruir seu imenso amor.